Povo de Deus, graça e paz esteja sobre a sua vida. Glória a Deus. Irmãos, abre a sua Bíblia comigo no livro de Salmos, no capítulo 22. Salmos, capítulo 22. Obrigado. Salmos, capítulo 22. Diz assim o texto: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. De noite eu não tenho sossego, porém tu és santo. Tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. E me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, e o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes, e lançam sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada, e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, semente de Jacó, glorificai-o e temei todos vós, semente de Israel, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti, na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. E nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. O livro de Salmos, ele é composto por 150 poemas. Ele foi escrito num período de 1000 anos aproximadamente. Nesse livro contém os poemas de Moisés, poemas
pós-cativeiro babilônico. Foram poemas que foram compostos por vários escritores: Davi, Asaf, os filhos de Coré, Salomão, Moisés e outros autores. Assim como os livros da lei são divididos em 5 livros, o Pentateuco, também Salmos estão divididos em 5 livros. Você tem do 1 ao 41, do 42 ao 72, do 73 ao 89, do 90 ao 106 e do 107 ao 150. Nesse primeiro livro, do 1 ao 41, basicamente todo ele foi escrito por Davi. Foi escrito por Davi. E quando você olha os Salmos 22, 23 e 24, nós temos aqui uma importante trilogia. Porque essa trilogia, a gente pode até assim chamar ela da seguinte forma: o Salmo 22 apresenta o Senhor como Salvador. O Salmo 23, ele é o pastor. O Salmo 24, ele é o soberano. Então, nessa trilogia, nós temos cruz, cajado e coroa. O 22 é a cruz. O 23 é o cajado. O 24 é a coroa. A gente poderia ainda olhar de uma outra forma, de um outro ângulo essa trilogia. Porque o Novo Testamento, ele fala de Jesus como o bom pastor. Fala dele como pastor. E fala dele como pastor em 3 perspectivas. João 10:11, ele é o bom pastor. Hebreus 13:20, ele é o grande pastor. E 1 Pedro 5:4, ele é o supremo pastor. Então, no Salmo 22, ele é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. O Salmo 23, ele é o grande pastor que vive para as ovelhas. E o Salmo 24, ele é o supremo pastor que voltará para as suas ovelhas. Essa trilogia está claramente posta aqui no livro de Salmos. O Salmo 22 está ligado a João 10:11. O Salmo 23 está ligado a Hebreus 13:20. O Salmo 24 está ligado a 1 Pedro 5:4. Cruz, cajado, coroa. Bom pastor, grande pastor e o supremo pastor. Mas hoje nós vamos nos atentar ao primeiro salmo dessa trilogia, Salmo 22. Quando nós lemos esse texto, percebemos que Davi, o autor desse salmo, ele não está falando dele mesmo. É impossível ele estar falando dele mesmo. Não consta, irmão, em nenhum lugar na biografia de Davi que as mãos dele foram furadas, que os seus pés foram vazados. Não consta em nenhum lugar na biografia de Davi que as suas vestes foram repartidas. Então, portanto, esse salmo, ele é um salmo profético e ele é um salmo messiânico. Quando Pedro está pregando em Jerusalém, Pedro ele vai dizer que Davi ele era um profeta. E ele está apontando para
o filho dele. Porque foi prometido a Davi que não faltaria no trono dele, não faltaria no trono um descendente dele. E o descendente dele, chamado de filho de Davi, é aquele cujo trono é eterno. É aquele cujo reino ele não vai passar. Profeticamente, Davi, nesse salmo, ele está apontando para Jesus, o Messias, que morreria e ressuscitaria dentre os mortos. Então nós estamos falando desse salmo, ele é um salmo messiânico. Ele está tratando e falando a respeito de Jesus. Esse salmo, irmão, ele é um salmo da cruz. E ele está dividido em duas partes. A primeira parte do salmo, ela vai tratar da humilhação do Messias sofredor. E a segunda parte do salmo é a exaltação do Messias vencedor. Amém? Vocês estão vivos? Escuto só os mosquitos. Na primeira parte, a primeira coisa que a gente vê é que o texto mostra que o Messias foi abandonado pelo Senhor. E a Bíblia retrata isso com muita eloquência no Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 2, no verso 24. 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 24. O texto diz: levando ele mesmo em seu corpo o nosso pecado sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Em outras palavras, o que era mais pesado não era a madeira, não era o madeiro que ele carregava, o mais pesado eram os nossos pecados. O que fez angustiar até a morte, o que fez ele chorar e sangrar no Getsemane, foi o cálice, que era exatamente a ira de Deus, que cairia, que deveria cair sobre a minha cabeça e sobre a sua cabeça, que deveria ser para nossa condenação. Só que Jesus, como nosso fiador, Jesus como nosso substituto e representante, ele toma o nosso lugar na condenação. Eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Jesus, ele se faz pecado por nós. Jesus, ele se faz maldição por nós. E diz a Bíblia que naquele momento não havia beleza nele, não havia formosura. Naquele momento da cruz, o sol escondeu o rosto dele. Naquele momento ele foi ferido, e a Bíblia vai dizer em Isaías 53 que agradou ao Pai moê-lo. É isso que a Bíblia diz. 2 Coríntios capítulo 5, no verso 21. A Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha a primeira frase, irmão, do Salmo 22. Olha a primeira frase, a primeira fala: Deus meu, por que me desamparaste? Meu irmão, essa é uma das falas, das 7 frases que Jesus pronuncia na cruz. Ao estar na cruz, Jesus ele pronuncia 7 frases. A primeira frase foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A segunda frase foi: hoje ainda
estarás comigo no paraíso. A terceira frase foi: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. A quarta frase, que é essa do Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? A quinta frase foi: tenho sede. A sexta, está consumado. E a sétima, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, o primeiro verso do Salmo 22 foi exatamente a expressão que Jesus declara na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? E aqui, irmãos, está o grande mistério do Evangelho. É que o amado Filho de Deus, em quem o Pai se compraz, em quem o Pai se deleita e se deleitou, e há de se deleitar por toda a eternidade, naquele momento, Ele foi desamparado, em nosso benefício. Naquele momento, Ele foi desamparado, meu irmão, para que eu e você não fôssemos desamparados por toda a eternidade. Naquele momento, Jesus, Ele estava ocupando o nosso lugar, como nosso representante legal, como nosso fiador. E aqui está uma das doutrinas mais sublimes da palavra de Deus, a doutrina da expiação. Se você entender a expiação, meu irmão, se você não consegue entender o que foi o sacrifício na cruz, você não entende expiação. Tem gente que pensa que Jesus morreu na cruz para possibilitar a salvação. Foi muito mais do que isso, irmão. Cristo morreu na cruz, no seu lugar, no meu lugar, em seu favor, em meu favor, como nosso fiador, como nosso representante legal. Ele morreu, meu irmão, por mim, por você. Ele morreu pelos nossos pecados. A Bíblia vai dizer, irmão, que havia uma cédula de dívida, havia uma dívida a qual nós não conseguiríamos pagar, uma dívida impagável, mas Colossenses 2,14 diz que havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, Ele tirou do meio de nós e cravou ela na cruz. Jesus morreu a nossa morte. Outra coisa que nós vemos nesse salmo, as orações dele não atendidas. Continuação do verso 1 e o verso 2. Porque te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite não tenho sossego. Quando a gente olha a oração dele no Getsêmani, ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Em Hebreus capítulo 5, no verso 7, a Bíblia vai dizer que o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Em Lucas vai dizer que não foi só com forte clamor em lágrimas, mas também com sangue. E o cálice não foi removido dele. Jesus bebeu cada gota desse cálice. O juízo que deveria cair sobre mim e sobre você, caiu sobre o Filho de Deus. A condenação que havia sobre nós foi lançada sobre Ele. Ele morreu pelos nossos pecados. O Pai não o ouviu e o desamparou. Porque se o Pai tivesse amparado o seu Filho, pensa comigo isso, irmão.
Se o pai tivesse ouvido a oração e amparado o seu filho, eu e você hoje e eternamente estaríamos desamparados. Outra coisa que o Salmo nos mostra é que a oração dos pais foram atendidas. Verso 3 ao 5. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Ele está se referindo aos pais, aos patriarcas, ao povo da peregrinação que clamou e Deus ouviu, Deus livrou, Deus proveu, Deus sustentou, Deus protegeu. Mas na cruz o filho clamou e não foi ouvido. Na cruz o filho clama e não é ouvido. Para quê? Para que nós pudéssemos ser resgatados do pecado, da morte e do inferno. Quem está entendendo? Outra coisa que nós vemos aqui, o Messias não foi abandonado apenas pelo Pai, ele foi abandonado também pelos homens. Olha o verso 6. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar estando aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Nós vemos que o Messias, ele é alvo de uma humilhação extrema. Ele está sendo tratado menos do que gente, menos do que homem. Ele está sendo tratado como um animal do mais baixo tipo. Ele está sendo tratado como um verme. Como verme. A Bíblia vai dizer em Filipenses capítulo 2, do verso 6 ao 8, dizendo que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Em outras palavras, ele desceu o mais baixo possível. Na linguagem profética de Davi, ele foi tratado como um verme, não como um homem. Pensa no contraste, irmão. Ele afirma: eu sou o que sou. E agora, nesse momento da cruz, eu sou verme. Foi esse ponto, foi a este ponto que Jesus desceu para nos salvar. Ele foi alvo de desprezo extremo. O texto diz que as pessoas balançavam a cabeça dizendo: bem feito, confiou em Deus, olha aí no que deu. Zombaria, escárnio, confiou no Senhor, Ele que te livre. Foi o que os sacerdotes falaram e fizeram ao pé da cruz. Meu irmão, é uma escrita literal, profética, escrita 1000 anos antes da cruz, falando do cenário que aconteceu aos pés da cruz, falando de todo o escárnio que Jesus recebeu. Mas apesar desse sofrimento todo, dessa humilhação toda, dessa zombaria toda, Jesus reafirma sua firmeza inabalável, apesar de todas as circunstâncias dolorosas. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: Jesus não foi vítima.
Às vezes, não sei se você já viu um quadro assim, onde as pessoas pintam um Jesus sofrido, um Jesus impotente, fracassado, derrotado, esquelético. Essa não é a visão bíblica. Jesus ele foi na cruz por duas razões. Ele foi à cruz para a cruz por duas razões. Jesus, irmão, ele não foi para a cruz porque Judas o traiu por ganância. Jesus não foi para a cruz porque Pedro o negou por covardia. Jesus não foi para a cruz porque o Sinédrio o sentenciou por blasfêmia e conspiração contra César. Jesus não foi para a cruz porque Pilatos o sentenciou à pena de morte por conveniência. Jesus não foi para a cruz porque os soldados o pregaram naquele madeiro por crueldade. Ele foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor. Romanos 8,32, a Bíblia diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Deus prova o seu amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O outro motivo que Jesus foi para a cruz está em João capítulo 10, verso 17 e 18. João capítulo 10, verso 17 e 18. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. O segundo motivo foi que ele voluntariamente se entregou. Ele se entregou. Foi um plano traçado na eternidade, irmão. Jesus não foi o plano B. Deus criou Adão e Eva ali, mas parece que no meio do caminho que Deus fez deu errado, então ele correu para o plano B e mandou Jesus. Não, querido. Deixa eu te falar uma coisa. Deus nunca tem plano B. Deixa eu te falar um negócio, querido. Deus não trabalha com plano B. Ele só tem um. E os seus planos não podem ser frustrados. Apocalipse 13, verso 8, a Bíblia diz: e o adoraram todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O plano foi traçado na eternidade. E Jesus, ele se apresenta como esse fiador, como esse redentor. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente dou. Jesus tinha plena consciência do que ele estava fazendo. Ele tinha plena consciência porque ele mesmo alertou os seus discípulos por 3 vezes que ele subiria para Jerusalém, que ele seria entregue nas mãos dos principais sacerdotes, seria crucificado e ressuscitaria. Não houve nenhum acidente de percurso.
A morte de Cristo não foi um acidente, assim como a ressurreição não foi uma surpresa. É um plano eterno, irmão. E é importante você compreender essa verdade. Ele vai para a cruz conscientemente, assim como um rei que caminha para a sua coroação. Aliás, indo para a cruz, ele faz a oração sacerdotal e proclama que ele estava glorificando o Pai, e glorificando o Pai com a sua morte. Quando nós entendemos isso, meu irmão, isso tem que transformar a nossa vida. Porque nós não cremos num Cristo fracassado, mas nós cremos num Cristo vitorioso. Nós não cremos num Cristo derrotado, nós cremos num Cristo vitorioso, que deu a sua vida por mim e por você. Quando a gente continua o texto, nós vemos que Jesus ele foi condenado à morte. E nós vemos ali no texto muitas figuras de animais, de bestas feras. Os homens se juntaram, judeus e gentios, como bestas, como feras selvagens, para matá-lo. Então o verso 2 ali usa a figura do touro de Bazã. Bazã era uma região mais fértil de criação de bois. As vacas de Bazã eram as mais bonitas, as mais produtivas. Os touros de Bazã eram os mais fortes. Ele usa no verso 13 a figura do leão que ruge. No verso 16, a figura dos cães. No verso 21, ele usa a figura do chifre dos búfalos. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que judeus e gentios se juntaram como feras selvagens para atacá-lo e para matá-lo. Nós vemos no Evangelho de Marcos como judeus e herodianos se juntaram para matar Jesus. Nós vemos que até Herodes Antipas e Pilatos, que eram inimigos, se juntaram para condenar Jesus. Nós vemos que os judeus entregaram Jesus aos romanos e os romanos sentenciaram à morte. Há uma conspiração, há uma aliança de judeus e gentios para matá-lo. Amém? Vocês estão bem, gente? Davi, ele escreveu esse texto 1000 anos antes de Jesus. Então, quando Herodes e Pilatos se juntam, presta atenção nisso aqui, irmão. Quando os dois se juntam para matar Jesus, eles não estão cumprindo o que eles querem. Isso havia sido escrito 1000 anos antes. Eles estão cumprindo o que havia sido determinado por Deus. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Recebe essa, vaso. Quem dirige a história é Deus. Quem tem as rédeas dos acontecimentos da história nas mãos é Deus. Mesmo que pensem que estão arquitetando contra Cristo, que estão arquitetando contra Deus, estão arquitetando contra a obra de Deus, meu irmão, ninguém faz nada que já não tivesse sido determinado por Deus. Ah, mas o jeito que está, a situação como está, o que eu estou passando, meu irmão, Ele não perde o controle. Ele não perde. É Ele quem coordena tudo. O controle de tudo está nas mãos dEle. Pastor, como assim? Se você for olhar lá, Jesus ele deu uma direção para os discípulos. Ele falou com os discípulos: e de fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os
e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Não foi isso que ele falou? Sim ou não? Sim ou não? Quando aconteceu o Pentecostes, os discípulos tudo no mistério, no fogo do Espírito. Eu acho que eles já conheciam uma musiquinha, Ficar em Jerusalém. E ficaram em Jerusalém. O que precisou acontecer para eles saírem de lá? O quê? A perseguição é de Deus? Eles se acomodaram. Eles não foram cumprir o que Deus mandou eles cumprirem. Precisou vir uma perseguição para eles se espalharem e o Evangelho ser espalhado. Não importa o que esteja acontecendo, entenda, Deus não perde o controle de nada. A cruz não foi o plano B, a cruz sempre foi o plano A de Deus. Mas eu não estou vendo, não precisa ver, creia. Não sei para que eu falei isso, mas tudo bem. Verso 14. Voltando à programação normal. Verso 14. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A crucificação, irmão, era a pior forma de matar alguém. Era o pior tipo de pena de morte aplicada a alguém. As pessoas eram suspensas pelos cravos. Isso forçava o corpo, desconjuntava os ossos, produzia asfixia, cãibras, sede, uma dor terrível. A pessoa crucificada, ela era acometida pela asfixia, por causa do peso do corpo. E vocês lembram que eu falei que Jesus pronunciou 7 frases na cruz? Mas como que ele pronuncia 7 frases na cruz, se ele está ali de pendurado e a asfixia toma conta dele? Meu irmão, ele precisava fazer um esforço sobre-humano, ele precisava se apoiar sobre os seus pés, levantar o seu tronco para aliviar o pulmão, para que o ar entrasse e ele então pronunciasse as palavras. Depois de falar, ele voltava ao estado que estava. Preciso pregar de novo na visão do médico. Ele estava descrevendo aqui no Salmo o que aconteceu com Jesus, ossos desconjuntados. O verso 15 ele fala: a minha força se secou como um caco, a minha língua se me pega ao paladar e me puseste no pó da morte. Então, dentre os sofrimentos físicos de Jesus, ele está descrevendo então ali que os ossos dele estavam desconjuntados. Ele está falando ali então aqui que ele está falando que ele teve sede. A língua se me apega ao paladar. Ele fala, eu tenho sede. Foi uma das frases que ele pronuncia na cruz. E o que eles dão para ele? Vinagre. O que o vinagre faz? Ele tem mais sede. Irmão, aquele que é a água da vida. Aquele que diz, ei, no último grande dia da festa, ele diz, ei, quem tem sede, vem até mim e beba, e do teu interior fluirão rios de águas vivas. Ele teve, esse que é a água da vida, teve sede por amor a mim e a você. O que nós vemos é a animosidade coletiva de judeus e gentios para matar o autor da vida e matar com requinte de crueldade. E aí uma outra observação. Talvez você está ouvindo essa mensagem, seja aqui, seja pela internet. E você ainda possa pensar
que Deus não te ama. Você tem passado por tantas coisas, tantas situações, e todas elas têm te levado a pensar que Deus não se importa com você. Mas o que eu estou passando é muito sério, é muito complicado, é muito difícil. Eu não vejo solução, eu não vejo a luz no fim do túnel, eu não vejo. Eu estou realmente largado e abandonado por todos e por Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não escreveu "eu te amo" com letras de fogo numa nuvem. Ele esculpiu com sangue na cruz do Calvário. Ele esculpiu com sangue. Meu irmão, Romanos 5, 7, 8, a Bíblia diz: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou quando nós ainda éramos ímpios, fracos, pecadores. Quem aqui é pai e mãe? Vou te fazer uma pergunta. Qual pai ou qual mãe, em sã consciência, seja sincero, irmão, você, em sã consciência, daria o seu filho para morrer por um amigo? Qual pai em sã consciência pegaria o seu filho, levaria ele para a morte, porque ele entende que o filho precisa morrer por aquele amigo? Qual pai em sã consciência faz isso? Qual pai diria que morra o meu filho para que o meu amigo viva? Mas é isso que diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, não espere maior expressão de amor do que essa. Esse é o amor máximo. Esse é o amor máximo, irmão. Agora, o Salmo de Davi, esse salmo ele faz uma transição da humilhação para a exaltação. Ele faz uma transição do sofrimento para a glória. Verso 22, olha aí. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu, quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor, na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Precisamos entender, irmão, que Deus atendeu ao seu filho, sim, porque esse era o plano eterno. O filho daria sua vida pela igreja, pela noiva. Quando o filho estava na cruz, ele estava morrendo pelas ovelhas, ele estava morrendo pela sua igreja, ele estava morrendo por mim e por você. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a sua justificação.
A alegria de salvar a nossa vida, a alegria de nos tirar. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, Ele nos tirou, esse ato dele de se entregar, Ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. A morte não venceu a Cristo, Cristo venceu a morte. A morte não pôde detê-lo, querido. E nem o corpo dele viu corrupção. Quando ele na cruz anunciou a sua morte, quando ele fala, Pai, a ti entrego o meu espírito, e ali ele morre. Isso, me ajuda. A garganta já está falhando. O mundo, quando Jesus morre na cruz, o mundo estava aplaudindo. O diabo estava aplaudindo. O inferno estava aplaudindo. Porque achou que tinha ganhado dele. Quem está entendendo? Mas ele entra nas entranhas da morte. Ele arranca o aguilhão da morte. Ele ressuscita, ele se torna a ressurreição e a vida, e todo aquele que nele crê, vive e não vai morrer eternamente, não vai morrer eternamente, irmão. O Salmo diz ainda que o Messias vencedor, ele recebe homenagens dos gentios, dos povos, dos reis, dos poderosos, de todos os cantos das nações. O reino dele será estabelecido, o seu reino governará as nações, e ele é rei sobre toda a terra. Salmo 145, no verso 13, o teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. Ele é aquele cujo todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele fala que as gerações passadas serviram a Ele, a nossa geração serve a Ele, os nossos filhos, os nossos netos servirão a Ele. Meu irmão, a nossa obrigação é passar este bastão da fé, de geração em geração, para que as futuras gerações coloquem em Jesus a sua confiança. É nossa obrigação. Mostrar esse Jesus vencedor. Porque, meu irmão, às vezes a gente tem o costume de se portar, de se colocar como um crente em que as situações acontecem, as afrontas vêm, o inimigo se levanta, seja lá como a forma que você fale, e a gente se coloca prostrado como um derrotado. Meu querido, deixa eu te falar, o Deus que nós servimos, Ele não é um derrotado, Ele é vencedor. Ele é maior do que qualquer problema, Ele é maior do que qualquer afronta, Ele é maior do que qualquer coisa. Ele é muito maior, querido. Ele é muito maior. Quem é a afronta que você está passando perante o teu Deus? Quem é o problema que você está passando perante o teu Deus? Quem é? Nós precisamos, irmão, nos apropriar, tomar posse dessa vitória da cruz. Tomar posse do sacrifício da cruz sobre a nossa vida. Porque Jesus morreu na cruz, meu irmão, por mim e por você. E começar a nos posicionarmos como esses crentes
que em Cristo são vitoriosos. Em Jesus. Não é na nossa força, não é na nossa vontade, mas em Jesus. Começar a viver, irmão, como crentes, para quem Ele, a sua vitória na cruz, nos deu vida e vida em abundância. Pastor, mas você está falando de uma vida sem tristeza? Não, querido. Não estou falando isso. Isso não existe. Isso é conto de fadas. Eu estou te dizendo que se você entender o que Cristo fez por você na cruz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ela vem pela manhã. Porque você sabe de onde vem a sua alegria. Você sabe de onde ela vem. Fica de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Daqui a pouco nós vamos participar da mesa do Senhor, da ceia, irmão. E o que você tem que fazer agora, o que o próprio texto da ceia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como está o teu coração? Como que está a tua vida? Você realmente entende o que Cristo fez por você na cruz? E você toma posse disso? Ou será que tem alguma área da sua vida ao qual você não tem deixado Jesus entrar? Fala com Deus nessa hora. Fala com Ele nessa hora. Ore, ore.